Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série para você que já sabe alguns comandos em Python, mas esbarra quando precisa começar a desenvolver um programa completo. Cada vídeo dessa série mostra um problema a resolver sobre o Hospital Veterinário Kirpok. Hoje a gente vai falar de inventário dentro da área de logística e vamos dentro do Python tratar de lógica e variáveis. A gente já fez um sistema de alerta de compras antes. Agora o hospital quer ver mais umas melhorias. Se você não viu os vídeos anteriores ainda, pode conferir abaixo na nossa descrição. A margem de segurança dos estoques dos itens no hospital depende agora da quantidade consumida diariamente e de quantos dias o hospital leva para receber o pedido, chamado de lead time. Essa margem serve para a gente saber a quantidade necessária para o hospital sobreviver sem consumir o estoque mínimo. Já que temos um hospital, para a segurança, a gente coloca uma gordurinha além da margem por causa de feriados e finais de semana. Essa gordurinha vai ser de 3 dias a mais. Quando a quantidade atual está abaixo do estoque mínimo, é preciso sair correndo e fazer uma compra emergencial. Se está entre o mínimo e a margem de segurança, a gente compra normalmente. E, se estiver acima dessa margem de segurança, não há nada a informar para o setor de compras. Vamos a um exemplo. A seringa é um material nacional e o consumo diário é de 80 unidades. O lead time, ou seja, o tempo entre eu fazer o pedido de compra e receber o produto, é de 3 dias. Então a minha margem vai ser 80, que é o consumo diário, vezes 3 dias, mais a gordurinha de 3 dias, dá 6 dias ao todo, 6 vezes 8, 48, então a gente tem aí uma margem de 480 unidades. Se o meu estoque atual é de 1.060 e o estoque mínimo é de 600 unidades, eu tenho a margem de segurança entre 600 e 1.080. Isso significa que está na hora de fazer uma compra regular, porque o meu 1.060 está abaixo dessa soma do estoque mínimo mais a margem. Agora, se o nosso estoque atual for 1.080, não há o que informar para o setor de compras. Então chega de papo, vamos para o Python. Como sempre aqui no Python, a primeira coisa a pensar é o que eu espero de resultado final. Então, o que eu vou fazer é imprimir o alerta de compra. Depois, é pensar, para eu chegar a esse alerta de compras, de que dados eu preciso. Eu já coloquei nossa colinha aqui. A gente precisa da margem de segurança, que depende do consumo diário e do lead time. E eu esqueci aqui da gordurinha também. E eu também vou precisar do estoque mínimo e do estoque atual. Então, a margem antes do cálculo vai ser 0. Quantidade consumida é de 70 unidades. O lead time, por exemplo, é de 3 dias. E vamos colocar aqui uma gordura de também 3 dias. Agora os dados de estoque. Estoque mínimo vai ser, por exemplo, 400 unidades e o estoque atual vai ser de 500 unidades. Aqui, diferentemente das outras vezes, ao invés da gente dar um print direto na mensagem dentro dos ifs, eu vou criar uma variável chamada mensagem para que a gente possa usar depois. Esse tipo de coisa que a gente vai fazer agora é muito útil quando você tem mensagens que vão se acumulando ao longo de um programa e que, por exemplo, você só pode mostrar ao final dele. Segunda parte é verificar o que eu preciso fazer com todos esses dados para obter o meu resultado final. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a margem. A margem é igual ao consumo vezes o lead time mais a gordurinha. Então, aqui eu coloco entre parênteses para ele fazer o cálculo primeiro. Se o meu estoque atual for menor do que o estoque mínimo, eu tenho que sair correndo e fazer a compra emergencial. Então, a nossa mensagem vai ser igual a compra emergencial. Se for maior do que o estoque mínimo, então, estoque atual maior do que o estoque mínimo. E, ao mesmo tempo, esse estoque atual for menor do que o estoque mínimo mais a minha margem de segurança que a gente já calculou, está na hora de fazer a compra regular. E se não for nenhum nem outro, eu não tenho nada a informar. Então, nada a informar. Então, aqui o nosso resultado vai ser imprimir essa mensagem. Print mensagem. Então, vamos rodar. Aqui eu esqueci os 2 pontos. Opa! Agora sim, compra regular. Por quê?
Porque eu tenho um estoque atual de 500, um estoque mínimo de 400 e a minha margem vai ser 70 vezes 6, que eu estou somando esses dois, né? Então dá 420. Então eu teria a minha margem aí entre 400, que é o estoque mínimo, e 820 unidades. Então se eu colocar aqui 820, ele tem que me dar nada a informar. E se eu tiver abaixo do estoque mínimo, ele tem que pedir para eu sair correndo e comprar. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal. E até a próxima!